Uma grande confusão envolvendo o nome do atacante Ener Valencia se estabeleceu no pré-jogo do Internacional decisivo contra a equipe do Bahia no estádio Beira-Rio. Uma informação vinda do Equador apontou que o atacante estaria se deslocando para Quito para se apresentar à seleção equatoriana. Valência respondeu rapidamente e a atitude de Valência fez com que ele ganhasse pontos no ambiente colorado, o que não fez com que o presidente Alessandro Barcelos se irritasse menos com a situação. O futuro do atacante ainda é indefinido e a gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre Ener Valencia e agora, com mais calma, explicar o episódio que aconteceu ontem à tarde, que gerou muita confusão, muita polêmica no ambiente colorado e a revolta, a indignação do presidente Alessandro Barcelos. Mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. ZAPAY, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. ZAPAY, Zapay, faz o download gratuito. O link vai estar fixado nos comentários e você, assim, evita problemas em blitz que podem ocorrer por aí, tá? Uma grande confusão envolvendo o Ener Valencia aconteceu ontem à tarde, no pré-jogo do Internacional contra a equipe do Bahia. Uma informação que veio do Equador de que Ener Valencia estaria embarcando para Quito para se apresentar à seleção equatoriana. Isto no dia de um jogo decisivo do Internacional pela Libertadores da América. Isso acabou não repercutindo bem, muita gente criticando o Ener Valencia, muita gente, fazendo algum tipo de acusação de que o Valencia não estaria envolvido, que poderia estar de saída, e gerou uma repercussão. À tarde, o Inter não tinha muita ideia do que estava acontecendo, tá? O presidente Alessandro Barcelos, por exemplo, ele não estava na concentração do Internacional à tarde. E estava por fora de onde Ener Valencia estava. Ele foi pego de surpresa com a notícia de que Ener Valencia estaria no Equador. E ali, o presidente Alessandro Barcelos até deu uma explicação para algumas pessoas, dizendo, cara, o Ener Valencia ele não foi desconvocado da seleção equatoriana, mesmo estando machucado. Mas a apresentação para a data FIFA é só depois do final de semana, o que gerou a estranheza de muita gente. O fato de Ener Valencia estar no dia de um jogo decisivo indo para o Equador. O Inter não deu respostas em relação a isso, a esta informação em um primeiro momento, e aguardou. Entrou em contato com o Ener Valencia, que não estava no Equador. Ener Valencia estava em Porto Alegre. E foi solicitado ao Ener Valencia que o Ener Valencia fosse ao jogo no Beira-Rio e aparecesse na zona mista, no camarote, se mostrasse publicamente que ele estava em Porto Alegre, até para dar uma resposta a quem o havia criticado e à informação falsa que havia sido veiculada, de que ele estaria a caminho do Equador. Ener Valencia fez isso. E eu estava na zona mista no momento em que Ener Valencia apareceu junto de Johan Carboneiro, sorridente, gritando. O Ener Valencia, inclusive, chegou no vestiário depois dizendo, falaram de mim o dia inteiro, eu tô aqui, eu não tava quieto, não fiz nada. E isso fez com que o Ener Valencia também ganhasse pontos no ambiente do Internacional, mostrando um engajamento, mostrando um envolvimento, mostrando uma vontade de ele, Ener Valencia, estar junto com as coisas do Inter e dar as respostas que também interessam ao Internacional. E essa resposta foi dada pelo Ener Valencia, ele estando publicamente no Beira-Rio acompanhando a partida contra a equipe do Bahia junto dos demais companheiros. Vários outros jogadores machucados estiveram também na zona mista do estádio Beira-Rio, dando um ambiente de mobilização para esse jogo que obviamente era fundamental para o Internacional. Isso fez com que Valencia ganhe pontos no ambiente colorado, mas não fez com que o presidente Alessandro Barcelos ficasse menos irritado
com tudo isso. Ele chegou a desabafar na entrevista coletiva que ele concedeu pós-jogo, com o fato da imprensa daqui estar buscando informações sobre isso horas antes de um jogo decisivo e muita gente ter criticado e especulado e tratado isso como uma pauta importante no dia de um jogo tão decisivo onde o Inter precisava estar tão mobilizado, sendo que Ener Valencia estava em Porto Alegre. Foi um assunto que tirou o presidente Alessandro Barcelos do sério, ele ficou realmente bastante irritado com toda esta polêmica que foi gerada em cima de um fato que não existia. Ener Valencia está em Porto Alegre. Entretanto, Ener Valencia deverá se apresentar à seleção equatoriana, porque ele não foi desconvocado. Mas isso só vai acontecer depois da partida contra o Fluminense, neste final de semana. Mas Ener Valencia pode, isso não está confirmado ainda, mas poderá e deverá ser enviado para a seleção equatoriana para estar junto com a delegação. Ele é uma liderança importante da seleção do Equador, vai seguir o seu tratamento para lesão muscular, que deve fazer com que ele retorne aos gramados a partir do mês de julho. O que não está definido ainda é o futuro de Ener Valencia. E assim, existe no bastidor a ideia de que se chegar uma proposta para o Ener Valencia, ela não seria recusada. O Inter não veria com maus olhos um negócio por Ener Valencia, que até teve sondagens de outros clubes do futebol brasileiro, de alguns outros mercados, mas neste momento não aparece proposta por ele. O presidente Alessandro Barcelos até citou na entrevista coletiva que ele concedeu que existem jogadores que o Inter vai perder e que não quer perder, mas que chegam propostas irrecusáveis, e existem jogadores que o Inter até aceitaria negociar, mas que não chegam propostas, e aí não tem muito o que fazer. O Ener Valencia entra nesta categoria. Se chegar uma proposta pelo jogador, pelo alto salário, pelo que ele vem rendendo, o Inter aceitaria negociar o atleta. Mas, enquanto ele está aqui, ele pelo menos ganhou pontos no envolvimento, no engajamento e na resposta que foi dada ao público a partir de uma informação falsa que foi veiculada nessa grande confusão pré-jogo contra o Bahia. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!